também, porque o Atlético hoje jogou na Libertadores, né, uma equipe bem mexida, o Cuca levou para... Eu falei Libertadores, né? Sul-Americana, exatamente. É muita competição, muito isso aí né? Deportivos Iquiques da vida. E aí o Iquique venceu. Por incrível que pareça, o Iquique, Tierra de Campeones, olha lá, tá lá escrito no escudo. Tierra de Campeones ganhou do Clube Atlético Mineiro, todo milionário, pelo placar de 3-2. Como é que eu vou explicar lá em casa o que aconteceu, hein, ô Mansur? O mais difícil é você mostrar os 30 primeiros minutos do jogo e explicar alguém que o Atlético perdeu aquele jogo. Pois é. Essa é a parte mais difícil. Uma escalação muito mexida, né? O Atlético, o Cuca montou um time, um meio com... bem leve, né? Que em dado momento do primeiro tempo até cobrou um certo preço, com o Rubens, o Scarpa e o Igor Gomes. O Palácios pelo lado direito, o Rony e o Bernard. Mas era um Atlético que chegava com muita gente ao ataque, muita mobilidade, muita ocupação de espaço, pressionava, recuperava rápido a bola no início do jogo, fez o primeiro gol, podia ter feito outros gols. Parecia um jogo absolutamente controlado, até que o Atlético, em dado momento, cede um pouco da posse ao Iquique, por um breve momento os donos da casa ficam um pouco mais com a bola, o Atlético toma um gol num cruzamento da direita, o gol do empate, e volta para o segundo tempo, não consegue construir mais nada, praticamente não consegue construir, e tem muita dificuldade para defender jogadas de bola cruzada na área. Mesmo. E aí, esse é o melhor jogador do Iquique, o Pucci. É que já é veterano. Isso. Que você fica bom, não tem essa samba assim? Como é que é? Não é assim? Não é, não. Ah, não? Não. Essa é uma aí da batida cruzada, mas você vê que a área é mal defendida, né, do Atlético. Só um jogador do Atlético lá dentro, né? O Ramos faz o segundo gol dele do jogo, ele já tinha feito o primeiro. E aí o Cuca começa a tentar fazer mexidas. O mais impressionante é quando você pensa que antes desse jogo, se você pegar o recorte dos 16 jogos anteriores do Iquique, ele tinha ganho 2. Com 9 derrotas e 5 empates. Quer a classificação do campeonato chileno? Não é boa, né? Eu vou mostrar aqui, ó. Vou dizer para você que o primeiro colocado é o Audax italiano, que tem 19 pontos. O Palestino também tem 19. O Coquimbo Unido tem 19. Aí tem lá, Cobressal. Aí vai descendo a tabela, viu, Alex? Olha só. Cobressal, Universidade do Chile, o Huachipato, Universidade Católica, La Calera, O'Higgins, Nublense, Colo-Colo. Aí tem mais 2 times aqui que o nome tá até escondido aqui. União Espanhola, Everton. E o último colocado, quem é? Deportes Iquique. Com só 5 pontos. 5 míseros pontos. Uma vitória em 9 jogos. E o Atlético Mineiro com esse elenco poderoso, mesmo com seus reservas, mas tinha Bernard, tinha Júnior Santos, Scarpa... Igor Gomes, entrou Coelho, entrou Natanael, no intervalo entrou Fausto Vera, Rony. Júnior Santos, o Rony começou jogando. É evidente que o Atlético tem desfalques, está sem Lianco, sem o Arana, a lateral esquerda tem sido difícil. Em termos de elenco, tem algumas posições com alguma dificuldade maior de cobrir. O Caio Paulista tem entrado, mas a ausência do Arana ainda não é simples de lidar. À frente da defesa, né? O Fausto Vera hoje começou fora, o Alan Franco e o Gabriel Menino estão lesionados, estão fora. Fausto Vera começou no banco e entrou no segundo tempo. Não tem sido simples repor por ali quando perde saída do menino, jogador. Ele causou um prejuízo. Ele teve um início de temporada muito bom. Se encaixou bem ali. É evidente que, em termos de elenco, acho que ainda dá. É um elenco forte para jogar com o Iquique. Que dá, né? Precisava ser o suficiente, mesmo com todas as mudanças. Ainda dá para discutir, em termos de temporada, algumas posições que poderiam estar mais bem cobertas. Em cima do que o Atlético ele permitiu. E você vê, e os 2 gols do Atlético foi de bom momento, que foi de triangulação. Né? Assim, foram gols de time da qualidade que ele tem. Então vamos falar de alguma coisa que talvez dê para tirar desse jogo, né? Porque pouco se tira de um jogo como esse. O Bernard fez um bom jogo. Fez. Né? O Bernard não vinha conseguindo jogar. Não só por causa de gol. Se você for ver os movimentos dele, já estão mais leves. Ele estava. E é importante esse tipo de jogador fazer esse tipo de jogo, porque ele foi contratado e ele tem que assumir responsabilidade de fazer diferença nos jogos. Claro. Então foi um jogo importante para ele nesse sentido. Nesse aspecto, eu acho que há algo positivo para se tirar desse jogo. Quem sabe parta daí uma recuperação do Bernard. Para que ele se torne um jogador que você fica bom. Mais importante. Não. A jogada é curioso, né? Como o Atlético alternou, e tem alternado muitas vezes, momentos em que essa mobilidade gera construções
interessantes, ofensivos, e alguns momentos que o time começa a alongar a bola forçada, jogar de qualquer maneira, tentar chegar no ataque muito rápido em poucos toques, e o jogo se descontrola. Mansur, Alex, a quantidade de vezes que os jogadores do Atlético começaram a tentar furar a defesa com 3, 4 dribles, os caras todos fechadinhos, eles tentando passar no meio de 3, 4 jogadores. Não vai passar, se não houver organização ofensiva para você quebrar uma defesa montada como estava a do Iquique ali, não vai passar. Isso é um diagnóstico. Tenta forçar o jogo. Isso é um diagnóstico importante de fazer, como que esse time ele reage nesses momentos, ganhando, perdendo, fora de casa. E essa reação, mesmo com o time mexido, lógico que não é algo que nenhum treinador, nenhum elenco gosta de ter e nem quer ter, porque é de você procurar um gol de qualquer maneira, né? Então eu não consigo fazer nada e ao mesmo tempo eu vou de qualquer jeito. Então nisso certeza que não é a ideia do Cuca. E por isso que eles tiveram também dificuldade de fazer gol. Fato que a classificação ficou assim, ó. O Cienciano é o líder agora com 6 pontos, o Atlético tem 5, o Caracas também tem 5 e o Iquique 4. O Atlético vai classificar, né? Se imagina, porque o Atlético tem 2 jogos dentro de casa contra Cienciano e Caracas. Se o Atlético não se classificar, né, tem que ser muito incompetente nesse grupo aí, com o elenco que o Atlético tem, para fazer 2 jogos contra Cienciano e Caracas em casa e conseguir ficar fora, né? O Atlético, nesse grupo, ele foi... jogos dele fora de casa, né? Ele perdeu hoje pro Iquique, ele empatou com o Caracas e o jogo com o Cienciano... tem a questão também da altitude, né? O jogo em Cusco foi 0-0. Ele não ganhou fora, vai precisar decidir a classificação em casa. E o Iquique também não tinha ganho de ninguém. O Atlético fez 4-0 no Iquique no jogo do Mineirão. E agora perdeu 3-2. Muito bem. Esse é o grupo do Atlético. Cienciano tem 6 pontos. Está ganhando do Caracas por 4-1. Pior seria se o Caracas estivesse vencendo, porque aí iria 8 pontos. Ficaria mais complicado. Então, até que esse resultado não está sendo tão ruim para o Atlético. Ruim foi mesmo a atuação do Atlético, a derrota do Atlético. É uma derrota mesmo vexatória, né? Porque você Scarpa, Rony, Palácio, Júnior Alonso, Sarabia. Você perder, independentemente de como você está encarando a competição, você perder de 3-2 de virada para o último colocado do campeonato chileno, que em 9 jogos só tem uma vitória, não dá. E agora tem uma na Sul-Americana também. Então, o Iquique é um time muito fraco. Muito. Se a gente pegar os 64 times das 2 competições sul-americanas, o Iquique está entre os 5 piores, tranquilamente. Entre os piores da Libertadores e os piores da Sul-Americana. Ele chegou à última fase da pré-Libertadores, né? E caiu, assim como o Corinthians, como o Boston River e o Melgar, né? São os 4 que foram para a Sul-Americana. É um time muito fraco, muito fraco. Achei curioso, a gente falou bastante do Inter e a gente falou sobre a maneira que o Roger explicou a derrota. A diferença... Nossa! O Roger explicou exatamente por que é que o Internacional perdeu pro Nacional de Medellín. O Cuca não sabe. O Cuca não ele sabe. Eu acho que ficou bem claro na entrevista dele que ele falou que ele não pode falar. Então, na visão dele... Ele chamou pra si, né? Chamou pra si, mas obviamente ele acha que os responsáveis são os jogadores. Aí eu não sei se é uma questão de postura, de não obedecer o que ele pediu, de falta de competitividade, mas está muito claro que o Cuca avaliou que os jogadores perderam o jogo. É curioso, né? Um time que há 6 meses estava jogando na final da Libertadores. Hoje tem um grupo fraquíssimo, um grupo chato logisticamente, né? Tirando a viagem para o Chile, mas Caracas, chato, Peru, uma viagem mais longa. O Galo demorou pra caramba lá para chegar no Peru. Mas um grupo tecnicamente muito fraco. E o Galo faz jogos tão ruins na Sul-Americana. Assim como vem fazendo no Campeonato Brasileiro, mas contra esse tipo de adversário, assim, é inconcebível não só os resultados, mas o nível de futebol e de desinteresse no jogo que o Atlético vem mostrando na competição. Eu acho que é o seguinte, talvez tenha um sinal de alerta aí para o Galo e não necessariamente só com a Sul-Americana, né? Porque o começo do Campeonato Brasileiro do Atlético, ele é decepcionante. Ele vem de uma vitória, né, contra o Juventude. Mas é um time que vem de zona do rebaixamento. Que vem de zona do rebaixamento. É um time que empatou muito, é um time que faz uma Sul-Americana que a gente está vendo do jeito que é. De novo aqui no Atlético como um dos favoritos. Exatamente. De novo, um time que finalizou muito. O Cuca até falou, hoje não adianta trazer negócio de número. Isso. Hoje foram 24 finalizações para 2 gols marcados. Costuma ser assim. Exatamente. Então assim, André, até passando a bola para você, eu acho que tem um sinal amarelo aí pro Atlético no combo, não é só o jogo de hoje. Assim, a entrevista do Cuca, ela é mais importante, mais reveladora
pelas palavras que ele não falou. Sim. Né? E ele, na sua expressão, estava claramente muito contrariado. E é uma questão, para mim, comportamental também. Acho que ele, apesar de dizer claramente a responsabilidade é minha, o culpado sou eu, ele está ali assumindo um protocolo do treinador de representar o grupo de jogadores depois de uma atuação tenebrosa como essa do Atlético Mineiro. Eu acredito que se é que ele já se dirigiu ao grupo, eu não sei que estilo o Cuca tem para falar com os jogadores diretamente depois de jogos, muitos treinadores preferem só falar no dia seguinte, mas se ele já se dirigiu ao grupo, certamente aquilo que ele disse é bem diferente do que ele falou na entrevista coletiva. Porque ele demonstrou muito incômodo, né? E às vezes... Dava para ver na sequência de gols que o Atlético sofria, a câmera mostrava o Cuca na transmissão. E não é que ele estava lamentando um gol ou apenas irritado com um gol sofrido. Ele balançava a cabeça, você percebia no gestual que era uma coisa tipo, não é possível o que está acontecendo. E acho que assim, a entrevista mesmo, ele demonstra uma irritação muito grande em relação ao que aconteceu dentro de campo. Então, assim, óbvio, ele não aponta o dedo pra ninguém, mas ele tá muito incomodado com os jogadores. Não tem que apontar também, né, Jean? Não tem que apontar, não estou dizendo que tem que apontar, mas o que eu quero dizer é que o Cuca, às vezes, quando ele se incomoda muito com o elenco, quando ele se incomoda muito com os jogadores, ele não esconde o seu sentimento. Pega a mochilinha dele. Exatamente. Ou encosta no jogador do Era elenco. isso que eu ia dizer, quer dizer, é meio nessa linha. Muitas vezes o tipo de reação que ele tem não é a melhor. Não estou dizendo que isso vai acontecer agora, que amanhã ele vai anunciar a saída do Atlético, mas às vezes o incômodo dele com coisas com as quais ele não se conforma atinge níveis que para ele parecem ser níveis insuportáveis. Você vê, quando a gente fala sobre treinadores aqui no Brasil, a gente sempre fala, o diretor vai segurar, o dirigente segura, não segura. Quando é o Cuca, a gente sempre tem uma dúvida. Se é ele que fica. Geralmente, porque o histórico é esse. Geralmente parte dele, né? É muito raro o Cuca ser demitido. O que mostra a qualidade dele como técnico. Né? Porque assim, para o cara ser demitido no futebol brasileiro é muito fácil. Sim. Precisa de muito pouco. Né? Basta uma sequência negativa de resultados e o cara é mandado embora, independentemente do clube em que ele esteja. E ele é um técnico que, na maior parte das vezes, acho que na maior parte, tomou a decisão de saída, né? De novo, não estamos dizendo que isso vai acontecer, acho que está longe disso. Mas a gente sempre tem essa dúvida. Mas ele é o cara que pagou mais curso. Mas a gente sempre tem a dúvida. Porque ele criou essa dúvida na cabeça das pessoas. E quando tem uma entrevista dessa, né, Zupa, é normal que essa dúvida venha à cabeça. E o momento do Galo, assim, o contraste do campeonato estadual para a parte que importa da temporada é um contraste muito grande. E vai jogando o time numa vala anímica também, além da parte técnica, parte tática, lesões, o elenco que é bom, mas tem alguns desequilíbrios. O elenco é bom ou é superestimado? Não, o elenco é bom, não é um elenco ótimo. Não é um elenco ótimo. É um elenco bom que está ali entre os 6, 7 do Brasil. Assim. Tá. Tranquilo. E vem Dudu, né? Isso é uma outra interrogação. Mas eu não consigo chamar isso hoje de uma boa notícia. Também não sei. Talvez seja, mas hoje é apenas uma notícia. Mas não acho que é uma boa notícia. É um movimento que não aconteceria se o treinador fosse outro. Não, seguramente não. Exclusivamente porque o Cuca é o técnico. Sim. Eu acho que o Diniz também toparia. Não, mas quem partiu do Cuca. Quem ligou pro Dudu foi o Cuca. Sim, São essas coisas bem de circunstâncias mesmo. É. Porque não é normal, né? E a circunstância também de você não precisar gastar uma grana para trazer um jogador que é uma esperança pela qualidade técnica que ele tem e que, se for sucesso, vai ter um gosto especial, evidentemente. Então, acho que entra no pacote tudo isso. Óbvio que o Cuca é o essencial, porque se o técnico dissesse eu não quero esse cara que criou problemas com os últimos 2 técnicos com os quais ele trabalhou, obviamente ele não iria, mas o mais importante é o Cuca, mas tem os outros 2. Só joga mês que vem, que a janela abre antes de 2 de junho, exatamente, acho, exatamente. Mundial.